E como pai, você tá preparado para, né, se fosse mormon aí, tá mandando o Léo daqui 2 anos? Para ficar 2 anos fora? Na verdade, nem é como mormon não, entendeu? É como pai mesmo. Eu acho que a gente está descobrindo que o mundo é grande e que tem muitos lugares diferentes, muitas opções diferentes. Muito, muito maravilhoso, sério. Acho que todo mundo daria tudo que eles tivessem pra estar aqui. E quando eles vêm pra cá, eles choram de alegria, tipo, nossa, era meu sonho estar aqui. Estamos em Salt Lake City, capital do estado de Utah, aqui no sul dos Estados Unidos. Essa cidade tem uma importância gigantesca, porque é a cidade onde está assim, o coração dos mormons. É a cidade para eles que é o Zion, é a cidade sagrada. E quem que são os mormons? Os mormons, na verdade, são os pioneiros, foram os responsáveis pela essa chegada ao oeste americano. Para achar essa cidade, que é Salt Lake City, eles atravessaram lá de Nova York, no norte dos Estados Unidos, até aqui. Esse vídeo eu vou dedicar com muito carinho à minha prima Gláucia, que é mormon, que mora em São Paulo e que tem como grande sonho conhecer esse lugar. Gláucia, é para você. A gente está aqui no centro de visitantes, aqui de Salt Lake City. Desde que a gente saiu do Brasil, no Brasil a gente frequentava muito a Secretaria de Turismo. E logo que a gente entrou na Bolívia, a gente viu que não tinha muita informação, não sei se era porque a gente era estrangeiro, não queriam passar. E eu sei que a gente subiu sem ir mais à Secretaria de Turismo, a gente só voltou agora porque brasileiros nos falaram para toda vez que chegar numa cidade visitar. Eu estou completamente encantada, a gente deve estar mais de 1 hora aqui. Ele está explicando cada lugar para a gente conhecer aqui em Salt Lake City, explicando os lugares do estado e também o nosso destino para cima. Eu estou encantada com o atendimento. Que é a quantidade de material que a gente recebeu para conhecer aqui em Salt Lake City. Claro que ele também passou alguns mapas lá do Yellowstone. E ainda deu o cartão dele com o e-mail dele, o telefone. Se falou que se tiver dúvida, qualquer coisa. Vamos lá guardar aqui no carro? Vamos lá. Agora. Mãe, esse é ali, ó. Yes. Então vamos ver o que foi ali. Não sei. Não dá para contar a história, né, da colonização do oeste americano, não dá para falar desse estado de Utah, não dá para falar de Salt Lake City sem falar dos mormons. Por quê? Porque os mormons foram os pioneiros mesmo nessa vinda para o oeste. Primeiro porque eles estavam procurando Zion, que é como se fosse o lugar sagrado, o lugar que Deus havia preparado para eles montarem a maior congregação do mundo. E segundo porque o primeiro lugar que eles chegaram, que foi, se eu não me engano, Illinois, eles foram expulsos. Por quê? Porque apesar deles acreditarem na Bíblia, apesar deles acreditarem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles também acreditam que existem profetas, sempre existem profetas vivos que trazem revelações de Deus, né, que recebem revelações de Deus, e eles acrescentaram à Bíblia deles essas revelações. Além disso, eles não concordavam com a escravidão. Então, quando eles chegaram, né, foram descendo de Nova York, que é lá no norte dos Estados Unidos, eles foram assustando as pessoas que são aqui do sul. Por quê? Porque o sul todo
era escravista. Todo o sul acreditava que o negro deveria ser escravo e continuar como sendo escravo. E os mormons foram crescendo em número, crescendo em quantidade, chamando os negros livres para fazerem parte da comunidade, para irem morar naquela fazenda com eles. E eles foram deixando o povo do sul louco. Então eles foram massacrados, apanharam muito, tem muita história de morte, de assassinato, mas eles foram os pioneiros daqui, olha lá, chegando no templo principal. Entre as curiosidades interessantes, né, sobre os mormons, tá a questão dos jovens. O Léo tem 15 anos e entre os mormons, quando o garoto ou a garota completam 18 anos, eles saem de casa para serem missionários, né? Os meninos ficam 2 anos fora e as meninas 1 ano. Eles podem ficar dentro do seu próprio país ou, na maioria das vezes, sair, né, para países menos desenvolvidos. E pra gente estava conversando sobre isso, é uma experiência muito legal, mas ela é bem diferente da experiência brasileira, né? Os brasileiros estão acostumados a ter os filhos dentro de casa e manter os filhos dentro de casa maior quantidade de tempo possível. E eu estava vendo uma entrevista de uma mormon e ela estava falando que essa experiência não é para ele depois virar um missionário, ele volta para casa, se ele quiser continuar na carreira missionária, ele continua. Mas ela dizendo que quando volta, o menino, por exemplo, depois de 2 anos fora, ele com certeza vai ser um marido melhor e um pai melhor. Isso é um rito de passagem, todos eles vão. Ficam na expectativa. Os pais já foram e eles ficam na expectativa de fazer isso. Então eles já são preparados justamente para isso, para saírem, fazer essa viagem e depois de retornar já para a vida deles. E a minha prima tá com filho, o Thiago, que eu acho que tá com 17, quase fazendo 18 agora, e tá nessa expectativa, né? E ela é super apegada, é filho único. Eles já estão, eu já faço parte. E como pai, você tá preparado para, né, se fosse mormon aí, tá mandando o Léo daqui 2 anos? Pra ficar 2 anos fora? Na verdade, nem é como mormon não, entendeu? É como pai mesmo. Eu acho que a gente está descobrindo que o mundo é grande e que tem muitos lugares diferentes, muitas opções diferentes. Depois de todas essas experiências que a gente está tendo, o que a gente tem que aprender é isso, que ele tem que ter liberdade para ele ir conhecer, fazer o que ele entender que vai ser o melhor para ele. Mas que isso tudo requer responsabilidade, requer liberdade, na verdade, sempre requer uma responsabilidade. Então é isso, entendeu? São livres para encontrar o caminho deles. Quando eu cheguei, que eu tava tipo, aonde eu tô? E foi bem difícil pra mim comunicar com as pessoas em inglês. Mas... Você já sabia falar inglês, não? Você que escolhe o local ou não? Não, eu não escolhi estar aqui. Então o que a gente faz, a gente coloca um papel na internet, no site da igreja, e nós vamos enviar pro profeta. E ele mora aqui. E é o que ele vai fazer, ele vai pegar todas as informações que a gente tem na nossa família, tudo que a gente faz, e ele vai orar, porque tudo a gente acredita por revelação. Então ele falou, ok, então Deus disse pra mim que ela precisa ir pra lá. Então ele me enviou pra cá. Eu tenho uma irmã gêmea, ela tá indo pro Japão, eu tenho um primo que tá em Nova Zelândia. São todos mormons. E tá gostando? Como é que tem sido a experiência? É muito, muito bom. É muito bom, eu amo demais, sabe? Eu tenho 4 meses eu vou embora. E eu tô tipo, não, eu amo demais aqui, eu quero ficar aqui. Mas eu tenho que voltar pro Brasil, minha família tá me esperando. Faz o quê? Continua sua vida normalmente? Antes eu tava quase fazendo medicina veterinária. E aí eu decidi trancar e aí eu vim pra missão. E aí quando eu voltar, provavelmente eu vou continuar medicina veterinária. Vai continuar. Eles falam pra gente aqui, confia em Deus que tudo vai dar certo, sabe? Deus tá cuidando da sua família. E se você tá aqui é por um motivo. Então, confia em Deus que a sua família tá se dando muito bem. E realmente tem acontecido muitas coisas na minha família. Muitos milagres, sabe? Meu pai, ele tem sido afastado da igreja por 10 anos. E agora ele tá voltando pra igreja. Então, muitos milagres têm acontecido. Eles estão querendo construir uma casa. Então, eles conseguiram. Já, sabe...
tudo preparado para construir uma nova casa, então muitos milagres têm acontecido. Realmente, quando a gente confia em Deus, todas as coisas podem dar certo. Todo mundo gostaria de estar aqui. Tipo, não é um requisito pra você estar aqui, sabe? Tipo, nossa, é obrigado vir aqui. Não. Porque é bem caro, sabe? Pra você vir pra cá. Muito, muito maravilhoso. Sério. Acho que todo mundo daria tudo que eles tivessem pra estar aqui. E quando eles vêm pra cá, eles choram de alegria. Tipo, nossa, era meu sonho estar aqui. E quando eu recebi o meu chamado, a gente chamou um chamado. Meus papéis avisando que eu ia vir pra cá. Minha mãe e meu pai, minha família inteira, nossa, você tá realizando nosso sonho de estar lá. E quando eu cheguei aqui, eu enviei a foto pra eles e eles estavam chorando de tanta alegria. Eles realmente queriam estar aqui comigo também. Bom dia. Acabamos de sair daqui. O povo é muito, muito, muito educado. E é engraçado que toda hora a gente encontra gente falando em português e a gente pergunta, nossa, olha o vento. A gente pergunta, é brasileiro? Não, eu fui missionário no Brasil. Um monte de gente, né? Fora os brasileiros que estão em missão aqui. São 11 brasileiras em missão aqui na cidade, que são essas jovens de 19 anos que vieram pra cá. E mais um monte mais velho, maioria homem, né? Que fez missão no Brasil. Muito legal o lugar. Algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á dada. Isso pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Hoje é um dia muito especial. A gente vai tentar descobrir os nossos antepassados. Os Mormons têm uma rede que é a maior rede do mundo de documentos de antepassados. E aí a gente vai lá. Será que é da sua família ou não? Não, em janeiro. Olha lá, amor. Portuguesa, amor. Deve ser a avó da sua mãe. Deve ser. Essa é o cartão de entrada no Brasil, é?